fazer uma meditação nessa noite, encontra-se no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5. Eu quero ler os versículos 25 ao 34. Esse vai estar na projeção, diz o seguinte: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-me os seus discípulos: vês que uma multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, este texto, essa passagem é uma passagem maravilhosa, onde o Senhor ele faz algo tremendo na vida dessa mulher. Através da fé dessa mulher, nós hoje iremos aprender o quão bom é o Senhor em nossas vidas, o quão poderoso é o Senhor para transformar as nossas vidas. Queridos, esse relato é narrado por 3 dos 4 evangelistas. É narrado por Mateus, por Marcos e Lucas. De acordo com as Escrituras, Jesus desembarcou em Cafarnaum após ele ter realizado alguns milagres, e o último milagre teria sido a libertação de um endemoniado. E Jesus, a essa altura, queridos, ele já era muito conhecido através de seus feitos e milagres. Uma grande multidão já o acompanhava. Quando ele desceu do barco, o texto vai nos dizer que Jairo, chefe da sinagoga, ele vai de encontro a Jesus, intercedendo por sua filha, que a esse ponto já estava praticamente morta. E Jesus, vendo aquele homem, compadeceu daquele pai. O texto vai nos dizer que quando Jesus vai até a casa de Jairo, aqui entra a mulher do fluxo de sangue. Ela rouba toda a cena, porque Jesus estava indo realizar um milagre. Não seria o dela, mas ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali e aproveitou a oportunidade da vida dela. Ela não deixou passar a oportunidade da vida dela. Nessa noite, queridos, nós iremos aprender como uma fé genuína é capaz de transformar uma vida, é capaz de tocar e mover o coração de Deus, trazendo cura e libertação para uma pessoa, para uma vida. Amém? Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo o seguinte: ser movido pela fé, faz toda a diferença. Glória a Deus. Esse é o título da nossa ministração nessa noite, queridos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a Bíblia não nos dá muitos relatos acerca dessa mulher. O que nós aprendemos e o que nós podemos ver é que se sabe é que provavelmente essa mulher era uma moradora de Cafarnaum, e que
antes de ter um encontro com Jesus, ela estava 12 anos vivendo uma enfermidade, uma hemorragia. Alguns relatos, queridos, que alguns estudiosos dizem que essa hemorragia ela era constante. Já outros afirmam que não necessariamente era constante, mas esse fluxo ele era contínuo. Não importa, queridos, se era contínuo ou se era frequente. O grande problema é que essa enfermidade, segundo a lei da época, a lei de Moisés, essa mulher, pelo fato de ter esse sangue contínuo, ela se tornava impura. Ela era impura diante da sociedade. Então essa mulher não poderia estar visitando qualquer lugar. Ela não poderia ir ao templo. Ela não podia ter uma vida social. Ela não podia se relacionar com outras pessoas, porque tudo que ela tocava se tornava impuro segundo a lei daquela época. Então, queridos, o que a gente pode ver, que o sofrimento daquela mulher não era só físico. O sofrimento daquela mulher também carregava na sua alma. Ela estava passando por momentos onde nós não conseguimos entender a dimensão. 12 anos aquela mulher carregava no seu corpo físico uma hemorragia que lhe afastava totalmente da sociedade, que lhe afastava dos seus amigos, que lhe afastava da sua família. Ela não podia ir ao encontro das pessoas, ela não poderia se relacionar com as pessoas, porque tudo que ela tocava era considerado como imundo. Então nós olhamos diante desse texto, nós conseguimos imaginar, queridos, a dimensão do sofrimento e da dor que essa mulher sentia. Há aproximadamente 1 ano e meio atrás, nós estávamos basicamente no auge da pandemia. E nós podemos analisar algo que nós vivemos, que basicamente não chega nem tem como comparar a dimensão do que essa mulher viveu. Mas se você for olhar há 1 ano e meio atrás, as pessoas não poderiam ter contato com outras. Muitos de nós ficamos em casa vários dias sem poder se relacionar com outras pessoas, sem poder pegar nas mãos de outras pessoas. Isso foi horrível, queridos. No início da pandemia, eu acabei contraindo Covid. E eu lembro que eu tive que ficar na minha residência durante uma quarentena, durante os 15 dias. Eu fiquei e, amados, é muito triste isso. E uma cidade como a nossa, uma cidade pequena, quando você passa por um momento desse, todos ficam sabendo. E há um preconceito muito grande. No início havia um preconceito muito grande. Não é verdade? As pessoas, quando ficavam sabendo, não queria se aproximar, não queria pegar na sua mão, ficava com medo. Com isso, muitas pessoas, amados, no nosso meio, carregavam consigo marcas na sua alma. Por quê? Porque as pessoas acabaram se afastando, pessoas acabaram se isolando, deixando essas pessoas totalmente isoladas por causa deste vírus. E eu olhando para esse texto, queridos, o que essa mulher passou, o que nós passamos aqui, não chega nem aos pés do que essa mulher passou. Não foi 12 dias, não foram 12 meses, mas foram 12 anos essa mulher vivendo uma privação na sua vida. Sabe o que é você viver na sua casa, sem você poder se relacionar com outras pessoas, sem você poder ir ao encontro de outras pessoas, sem você poder ir ao templo para poder buscar a presença do Senhor? Queridos, essa mulher, ela carregava marcas profundas na sua alma. Por ter um fluxo de sangue, pela lei de Moisés, era considerada impura, ou seja, imunda.
Queridos, os dias de separação de uma mulher durante a sua menstruação era de 7 dias, conforme Levíticos 15, no versículo 19. Após esse período, um sacerdote teria que fazer um processo de purificação na mulher e também no seu leito. Mas estamos falando aqui de algo comum, de algo que era natural. E o que nós vemos nesse texto é uma mulher que ela está vivendo 12 anos nessa situação. Ou seja, ela era considerada impura. Embora ciente dos riscos, queridos, que essa mulher ela ia enfrentar, quando ela ouviu que Jesus estava passando por aquela região, ela entrou no meio da multidão, mesmo sabendo que ela poderia ser pega, mesmo sabendo que alguém poderia apontar o dedo. Ela mesmo assim não se intimidou. Ela saiu da sua casa e no seu coração ela dizia: se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o tamanho da fé desta mulher, queridos. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela tinha gastado já todos os seus recursos. Ela já tinha ido em médicos. Todos os médicos ela tinha procurado. Ela tinha gastado tudo, todos os seus recursos, todos os seus dinheiros. E nada tinha acontecido. E ela não via solução para o seu problema. Aquela mulher estava desesperada. Ela não aguentava mais viver uma vida daquela maneira. Mas ainda assim ela não desistiu. Mesmo assim ela não ficou trancada no seu quarto. Diante da situação, diante de 12 anos de sofrimento, ela poderia falar: eu não vou sair da minha casa, porque as pessoas vão me ver, porque as pessoas vão me condenar, porque eu vou ser condenada pelas pessoas, eu vou ser condenada pelos religiosos. Ela poderia ter pensado isso, queridos. Ela poderia ter pensado: afinal já gastei todos os meus recursos e nada adiantou. Mas ao contrário disso, essa mulher, ela exerceu a sua fé. Ela saiu da sua casa, mesmo sabendo que ela poderia ser pega, mesmo sabendo que ela poderia ser apontada. A palavra vai nos dizer que essa mulher, ela entra no meio da multidão e ao chegar por detrás, tocou na orla das vestes de Jesus. E imediatamente ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tamanha fé, queridos, que tamanha fé. Amados, se essa mulher ela tivesse ficado em casa, queridos, ela teria recebido o seu milagre? Certamente não. Amados, a intenção do diabo é aprisionar as pessoas dos seus problemas, oprimir no seu quarto, fazer você ficar em depressão dentro da sua casa, porque esse é o objetivo do diabo, fazer com que você não procure Jesus. Hoje estamos vivendo em uma sociedade onde as pessoas estão deprimidas e acabam se isolando. Eu conheço pessoas que, quando eu vou conversar e eu vejo que as pessoas sumiram, eu procuro, elas falam: eu não estou bem, eu quero ficar no meu canto. Eu não quero conversar com ninguém, eu prefiro ficar no meu cantinho, isolado no meu quarto. Amados, esse é o propósito do diabo, esse é o propósito do inimigo. É fazer com que as pessoas não procurem Jesus. É fazer com que as pessoas se aprisionem dentro de suas próprias casas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa mulher ela teve uma atitude diferente, queridos. Ela, ao invés de ficar dentro da sua casa, dentro da sua residência, ela tomou uma atitude de fé. Ela creu no seu coração. Ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe, queridos, seus problemas te façam paralisar. Não deixe que
seus problemas façam você perder as expectativas de vida, mas use essa situação que você está vivendo para ir ao encontro de Jesus. Para a sociedade, queridos, aquela mulher era impura, aquela mulher era suja. E ao tocar em Jesus, ao invés de Jesus ficar sujo, foi ao contrário, ela que ficou limpa, ela que ficou curada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque há um ditado, queridos, que quando algo sujo toca algo limpo, esse que é limpo se torna impuro, se torna sujo. Para a sociedade, esse é o dilema. Quando algo impuro toca algo limpo, o que está limpo se torna impuro. Mas Jesus é diferente, amados. A impureza daquela mulher não fez com que Jesus se tornasse impuro. Sabe por quê? Porque Jesus ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a condição que você está, não importa a dificuldade que você está enfrentando, faça como aquela mulher, busque ao Senhor, toque nele pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é capaz, queridos, de curar, de transformar, de libertar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos algumas aplicações acerca desse texto para as nossas vidas. A primeira é que Jesus, Ele é esperança para os desesperançados. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos, humanamente falando, queridos. Não havia mais nada que pudesse ser feito. Não tinha mais outra solução. A única solução era Jesus. E ela, quando ouviu falar que Jesus estava passando, ela reconheceu, queridos. Ela reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e que Ele poderia curar, somente Ele poderia tirar ela daquela situação e salvar. Amém? Amém. Então não importa o que as pessoas te digam, não importa o que o mundo te fala, creia somente no Senhor, porque Ele é capaz de tirar você dessa situação, Ele é capaz de te curar, Ele é capaz de transformar, Ele é capaz de te libertar. Amém? Segundo, queridos, a história nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, como eu havia dito, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Exemplo, um copo d'água poluída tem a capacidade de poluir todo um tanque de água limpa. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza é sem igual. Ele próprio é a fonte da genuína santidade. Quando a mulher tocou nele, ela que ficou limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa a sua condição, se você tocar em Jesus, se você exercer a sua fé, Jesus é capaz de te curar, de te limpar, sarar as suas feridas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, amados. Para finalizar, queridos, de várias lições que nós podemos destacar, eu separei apenas 3, e a terceira é o nosso título da administração: ser movido pela fé. A mulher do fluxo de sangue creu no seu coração que se tão somente tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. Precisamos viver pela fé e não por vista, queridos. A fé em Cristo é o firme fundamento. A fé vai nos dar coragem para fazer coisas que para muitos é um absurdo. Se vivermos pela fé, iremos viver milagres. Só Jesus pode realizar em nossas vidas. Amém? Você crê nessa palavra? Então exerça a sua fé. Continue crendo. Faça como aquela mulher. Toque no Senhor Jesus pela fé. Move o coração de Jesus. Amém, queridos? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração e ao meu coração. Amém? Que as palmas do Senhor.